Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula, a aula sobre a queda da monarquia, Último tópico lá do edital que fala sobre Brasil Império, beleza? E aí nós vamos iniciar então os trabalhos no Brasil República, a partir da próxima aula. Dentro desse contexto Brasil Império, esse último tópico que trata sobre a queda da monarquia é um tópico bastante simples de ser entendido. Tá? Basta você entender o seguinte, que a monarquia ela existia, e ela tinha pilares de sustentação. E aí a gente precisa se perguntar, quais são esses pilares que sustentavam a existência da monarquia no Brasil? Eram 3 pilares, apenas 3 pilares, mas pilares muito fortes, mais 3 pilares. Que pilares são esses? Um pilar que é a defesa da monarquia. Esse pilar, a gente está falando do exército. Então, um dos pilares que mantinha a monarquia era o exército, o órgão de defesa da monarquia. O outro pilar, aquele que vai legitimar o motivo pelo qual a monarquia existe, que é a igreja, e o terceiro e último pilar, aquele que mantém economicamente e politicamente a monarquia, tá? Aquele que mantém politicamente e economicamente a monarquia, que é ninguém mais, ninguém menos do que a elite, a elite econômica brasileira, perfeito? Esse vai financiar a monarquia. Então, a monarquia existia entre vários fatores, mas se a gente for pensar no que mantinha ela, nos seus pilares, eram esses 3 pilares. Como que vai dar, então, o que o título do seu edital pede para a gente? Ele pede a queda da monarquia. Então, se ele pede a queda da monarquia, o que a gente precisa entender é como que cada um desses pilares irão ruir. Basicamente é isso. Então, exército, igreja e elite. Como que o exército vai ruir? Ou seja, ele não vai ser mais um pilar para a monarquia. Como que a igreja também não vai ser mais um pilar para a monarquia. E quando que a elite também não será mais um pilar para a monarquia. Beleza? Tranquilo? Ok. Então, esses pilares eles irão sendo derrubados. Simples assim. Vamos começar então com o pilar do exército. Quando que esse pilar deixa de existir? Esse pilar ele deixa de existir, ele vai ruir principalmente no final da Guerra do Paraguai. Então Brasil, Uruguai e Argentina vão lá, vencem o Paraguai. Beleza. Soldados brasileiros, homens do exército brasileiros, oficiais brasileiros vão à guerra. E eles vão à guerra com promessas a serem recebidas em caso de vitória por Dom Pedro II. Então Dom Pedro falou, vão para a guerra, que quando vocês voltarem, vocês terão ali alguns privilégios, vocês terão ali algumas honrarias, alguns direitos. E os homens foram para a guerra, tanto que nós vencemos. Mas, quando esses homens retornam da guerra, o que acontece? Dom Pedro não cumpre com a sua palavra. Simples assim. Existem vários motivos para ele não cumprir com a palavra. Tá? Mas o que nos interessa para fim de prova é que Dom Pedro prometeu, Dom Predo é bom, ia falar Dom Predo, Dom Pedro II prometeu que iria ofertar, dar esses direitos, e no fim da guerra ele não deu esses direitos. Como assim, Kenneth? Eu coloquei aqui, a monarquia não cumpre aquilo que prometeu depois da Guerra do Paraguai, certo? E que direitos são esses? 2, principalmente. Primeiro, indenização aos feridos. Então, aqueles que se feriram e voltaram, iriam receber uma indenização.
Dom Pedro não pagou essa indenização. O segundo, pensão às viúvas. Pensão às viúvas. O cara foi lá para a guerra, morreu. A viúva tem que receber uma pensão. Dom Pedro também não pagou a pensão às viúvas. Certo? Não pagou. É óbvio que o exército, ele fica com o pé atrás sobre, então, a honra de Dom Pedro II em relação à manutenção e à importância das Forças Armadas no Brasil. Fazendo assim a coroa, né, ou melhor, o reinado, né, a monarquia brasileira, perder o apoio e a segurança que um exército lhe oferece. Entendeu? Beleza? Bom demais. E para piorar essa situação, Dom Pedro II chama o genro, um francês, Conde de, chama esse francês, esposo da princesa Isabel, aquela que assinou a Lei Áurea, né? Aquela ainda não tinha assinado, né? Mas ele chama ele antes disso, e fala assim: Conde de, querido, você agora será um ministro do exército, agora você será o responsável pelo exército. Conde de, com esse nome, só pode ser francês, né? Então é alguém proveniente de uma outra cultura, e que os brasileiros, dizem muitos historiadores, não ia muito com a cara do Conde de. E ele vem e ele assume, né, o comando do exército. Outro ponto, para que os oficiais do exército brasileiro também ficassem com mais um pé atrás em relação a Dom Pedro II. Beleza? E um terceiro ponto, que é bem importante, dentro dessa estrutura do exército brasileiro, começa a surgir, então, uma percepção política contrária à monarquia, ou seja, uma percepção política republicana. Então, muitos dentro do exército, principalmente oficiais, né, começaram a pensar: por que não nos tornarmos uma república? Uma república presidencialista, né? E aí surge então o movimento republicano, e juntamente com esse movimento republicano, na mesma época, surge o primeiro partido republicano brasileiro, certo? Então é um partido de pessoas que queriam verdadeiramente a república. Então aquele que estava lá para defender começou pouco a pouco, né, deixar de lado e defender uma outra perspectiva, que é a república, Pronto, um pilar está destruído. Mas faltam dois. Vamos ao segundo pilar. O segundo pilar, que também será destruído, é o pilar da igreja. O pilar da igreja. Quando em história se fala em igreja, nós estamos se referindo à Igreja Católica, beleza? A Igreja Católica, certo? Que tem no Papa, né, o responsável maior dessa igreja, o responsável maior dessa igreja, né, entre os vivos, né? Ele é Pedro: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? Então ele é a cabeça da igreja, entre essa igreja, que dentro da Igreja Católica será chamado de igreja peregrina, né? Aquela que está a caminho de Deus, né? Então ele é o líder maior dessa igreja peregrina, ele é o responsável maior dessa igreja peregrina. Quando na história nós falamos em igreja, nós estamos falando desta igreja, ok? Tá? Não estamos falando. Se a gente vai falando sobre alguma igreja protestante, a gente dá nome. A gente fala o protestantismo calvinista, tá? Os luteranos, beleza? Mas quando se fala em igreja, é igreja católica. Ok. A perda do pilar igreja, como é que se dá? Muito simples, muito simples. O Papa, ele determina, ele proíbe que católicos sejam maçons. Simples assim. O Papa proíbe
que católicos sejam maçons. Entendeu? Beleza. Quando o Papa proíbe isso, vai acontecer vários fatores no mundo, mas o que nos interessa aqui no Brasil, 2 bispos brasileiros cumprem o que o Papa disse. 2 bispos brasileiros chegou nas suas igrejas, nas suas dioceses, e disseram o seguinte: nessa diocese, maçons conhecidos não poderão mais fazer parte da comunidade católica, a não ser que eles saiam da maçonaria. Beleza? Entendeu? Ótimo. Só que o que vai acontecer é o seguinte: Dom Pedro II era católico. Uai, óbvio que ele era católico. E maçom. Uai, óbvio, 2 a revanche. Ele era maçom. Então ele era católico e maçom. Tá? É óbvio que ele queria que a maçonaria continuasse então dentro da igreja no Brasil. E aí o que ele faz? Ele vai lá e manda prender os 2 bispos católicos que obedeceram à ordem papal. É óbvio que os bispos tinham que obedecer à ordem papal. Errado foram os bispos que não obedeceram. Beleza? E aí eles obedeceram e ele foi lá e mandou prender esses 2 bispos, entrando numa treta gigante com o Papa. Depois ele vai lá, pede desculpa, revê a situação e tal, mas a ação já tinha sido feita. Né? E isso faz com que ele venha a perder fortemente o apoio da igreja. 2 pilares já foi. 2 pilares já foi. Tinha mais um pilar que ainda mantinha a monarquia, né? Mantinha a monarquia no Brasil, que era o pilar da elite, o pilar dos senhores do café, o pilar daqueles que tinham recursos econômicos no Brasil, que mantinham financeiramente o Estado brasileiro, a elite. Essa elite, sim, defendia com unhas e dentes a monarquia. Simples assim. Beleza? Simples assim. Mas por que ela defendia com unhas e dentes a monarquia? Óbvio, porque ela tinha interesses nessa monarquia. Tá? Vários interesses nessas monarquias. Primeiro interesse, a monarquia ela mantém um país muito grande. Né? E isso faz com que esses senhores consigam terras, consigam propriedades, ampliem, né, o seu território de ação em território brasileiro, comandando dentro das mesmas regras. Isso é muito importante. Então, a monarquia conseguiu fazer isso, e aí para eles era bastante vantajoso. E 2, a monarquia era o elemento que ainda sustentava a mão de obra escrava no Brasil. E a comercialização do Brasil, as fortunas brasileiras, tinham sempre vínculo, de alguma forma, com a escravidão. Então, para eles, era muito importante que a escravidão continuasse. Só que, como você já sabe, vimos isso em aulas anteriores, em 1888, Princesa Isabel, regente do Brasil, assina a Lei Áurea, dando liberdade aos agora ex-escravos. Quando ela dá liberdade aos escravos, ela está dando uma facada na conta bancária dos senhores. Por quê? Porque escravo tem valor. Se eu agora é livre,
e o Estado não vai me pagar nenhuma indenização por isso, o que vai acontecer? Eu perdi todo aquele dinheiro que eu tinha investido naqueles escravos. Beleza? 2. Boa parte, isso é muito importante, boa parte das negociações no Brasil dava-se em garantia do cumprimento daquilo que foi acordado os escravos. Então os escravos valiam como garantia sobre o cumprimento do que foi acordado. É como se você quiser pegar um empréstimo, aí tu pega seu carro, vai lá, deixa de garantia, caso você não pague, né, quem te emprestou toma teu carro. E tá tudo certo, estava no acordo. Beleza? Isso era feito com o escravo. Quando ele deixa de ser livre, você já não tem mais aquilo que era dado como garantia. Então todas aquelas dívidas que tinha como escravos como garantias, já não tinha mais, né, a necessidade também de serem cumpridos e como serem cumpridos, porque afinal não existia mais escravos. Obviamente, faz com que a elite brasileira diga: chega de monarquia. Chega, a monarquia tirou a minha sustentação econômica deste país. Ela era possível enquanto mantinha essa sustentação econômica. Agora que ela não mantém mais, então quem precisa estar lá já não é mais o monarca, mas sim eu, que sou um grande proprietário de terras, com muita economia. Sou eu que vou decidir quem vai governar este país. Pode ser eu, pode ser um colega, pode ser alguém, mas sou eu que vou decidir. Como que nós fazemos isso? Precisamos instalar nesse país a república. O que acontece então? A elite passa a apoiar economicamente os militares. E aí os militares, em 15 de novembro, eu sei que você sabe que dia é esse, porque é feriado brasileiro, né? Dia 15 de novembro de 1889, ou seja, um ano depois da Lei Áurea, acontece então a proclamação da República Presidencialista dos Estados Unidos do Brasil. A República Presidencialista, ela surge. E aí quem toma o poder numa estratégia política militar vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca. Né? O Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal é uma patente, né, militar que só acontece em estados de guerra. Como o Brasil passou por algumas guerras, você tinha alguns marechais. Né? Atualmente, salvo engano, nós não temos nenhum marechal no Brasil. Faz muito tempo que a gente não entra numa guerra. Né? Então, não temos nenhum marechal. Mas marechal é uma patente muito alta, de um oficial que foi para uma guerra e tal. Certo? Marechal Deodoro da Fonseca, ele, mediante uma ação política militar, basicamente ele chegou em Dom Pedro II, vou explicar, basicamente chegou em Dom Pedro II e falou: ó, Dom Pedro II, os militares não estão com você, a igreja não está com você e a elite não está com você. Talvez você tenha algum apoio de populares, talvez. E realmente ele tinha apoio de populares, você vê isso nas revoltas, né, lá no período republicano, tá? Mas essa população não vai conseguir manter você no poder. Então vamos fazer um acordo, né? Você sai e a gente assume e tá tudo certo, né? E foi exatamente assim. Por isso, político-militar, ele fez uma menção à possibilidade de agir militar, mas resolveu, na verdade, de forma política, né? Alguns vão chamar isso de golpe político-militar, tá? Golpe político-militar. E aí, Deodoro da Fonseca, dia 15 de novembro de 1889, assume a presidência de nosso país. Pronto! Fim da monarquia. 3 pilares, destruição de cada um desses pilares, e aí surgindo o apoio, então, a uma ação republicana, né? A família
a monarquia não tinha mais como recorrer à sua manutenção, porque não tinha mais apoio a nada, faz com que então Deodoro da Fonseca assuma a presidência do Brasil como nosso primeiro presidente, né? Dando início àquilo que a gente chama de República das Espadas. Né? Os militares usavam espadas, né? Então, República das Espadas. Ele inicia esse processo, né? Começa com Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto encerra esse período que a gente chama de República das Espadas. Crianças minhas, muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.